Queridos, estamos mais uma vez falando aqui sobre a vida do rei Davi. Estamos estudando o passo a passo a vida do rei Davi. Falamos começamos no capítulo 16 de Samuel, quando Davi foi ungido na casa do seu pai. Falamos como Deus, quando ele escolhe, ele capacita, e que Deus escolhe de maneira diferente dos homens. Também falamos no capítulo 17, a vitória de Davi sobre o gigante Golias, que fez com que Davi se tornasse conhecido nacionalmente. Falamos também na semana passada sobre a inveja de Saul, a partir do capítulo 18 de 1 Samuel, como Saul tenta matar Davi várias vezes, e a partir do capítulo 21, Davi então começa a fugir. Nós vimos semana passada que ele fugiu para Nob, uma cidade dos sacerdotes. Depois teve que fugir para Gate, que é uma cidade dos filisteus. Lá em Nob ele mentiu para o sacerdote. Depois em Gate ele se fingiu, né, de louco e fugiu para a caverna de Adulão. Hoje nós estaremos falando um pouco sobre Davi na caverna de Adulão e talvez em alguns mais outros lugares. No capítulo 22 de 1 Samuel, diz que Davi fugiu da cidade de Gate. Ele estava se fingindo de louco e fugiu para a caverna de Adulão. A caverna de Adulão, ela é localizada num montezinho, numa colina, acima, né? E lá de cima dá para ver o vale de Elá, aonde que Davi venceu o gigante do Golias. É dentro ainda do território de Judá, dentro ainda do território da tribo do rei Davi, que é da tribo de Judá. Interessante que ele foge para a caverna de Adulão e fica ali por algum tempo. Ali em Adulão, se junta ao rei Davi, né, seus irmãos, seu pai, sua família. Por quê? Se eles ficassem na sua casa, o rei Saul mandaria matar a família de Davi. Então, o pai de Davi teve que fugir, sua família, seus irmãos tiveram todos que fugir também e se encontraram com o Davi. Houve notícia saiu de que o Davi estava escondido na caverna de Adulão, um local grande, mas uma caverna, né, rústico, e ali também não somente a sua família, mas cerca de 400 homens foram se encontrar com Davi, e ali na caverna de Adulão, Davi começa então a montar o seu pequeno exército. Homens que dariam a vida para defendê-lo, homens que estariam com ele. Mas o exército de Davi, né, tem umas qualidades interessantes. Diz ali no versículo 2 que todos que se juntaram a ele eram porque estavam em dificuldades, endividados, descontentes. E ele se tornou líder deles, cerca de 400 homens. É interessante que Davi faz o seu exército, ou começa a fazer o seu exército, com homens que para a sociedade não eram pessoas de valor. Eram pessoas marginalizadas, pessoas que estavam em dificuldades financeiras, endividados, descontentes com o rei Saul. E esse foi o exército que Deus começou a colocar nas mãos de Davi, como ele. Davi era um homem temente a Deus, era um homem que amava a Deus, mas agora ele era um fugitivo, fugia como se fosse um criminoso, procurado dia e noite pelo rei Saul, marginalizado, desacreditado. Mas sabe que Deus continuava com Davi. E Deus trouxe a ele pessoas na mesma situação, porque sabia que Davi entenderia o que eles estavam passando. Por isso eles se tornam tão fiéis a Davi, porque eles tinham essa identificação na luta, no problema, na dificuldade. Eles se identificavam e se tornaram homens valorosos para o rei Davi. Eu fiquei pensando sobre a forma como Deus localizou Davi na caverna de Adulão. E lá de cima dessa colina, ele via lá embaixo o vale de Elá, onde ele matou Golias. E eu imagino Davi acordando de manhã, né, olhando para lá de cima dessa colina, saindo da caverna, e olhando e pensando, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida?
Há pouco tempo atrás eu estava lá embaixo, naquele vale, derrubando Golias, vitorioso, fazendo o nome do Senhor ser exaltado através dessa vitória, trazendo livramento a todo o povo de Israel, ajudando o rei Saul, trazendo vitória para todo o povo. E agora, meu Deus, estou aqui numa caverna, fugitivo, desacreditado. Eu imagino que Deus permitiu que Davi ficasse nesta posição por algum tempo ali na caverna de Adulão, olhando lá para baixo, para o vale de Elá, para que ele se lembrasse que ele agora estava na caverna, mas que o Deus que deu a ele vitória no vale de Elá também ia dar a ele vitória na caverna de Adulão e em muitos outros lugares que ele estaria fugindo. Estaria fugitivo, sem lugar tranquilo para ele ficar. Fugindo para desertos, florestas, cavernas. Às vezes saindo até mesmo dos territórios de Israel. Morando entre os inimigos, sem saber o que seria da sua vida. Mas esse momento precioso dele estar na caverna de Adulão e olhando para o vale e pensando, Deus me deu vitória quando ninguém acreditava em mim. E também Deus vai me ajudar e vai me tirar dessa caverna e um dia o Senhor vai me colocar na posição que Ele mesmo me escolheu. Davi, então, depois de um certo tempo que seus pais se juntaram a ele na caverna de Adulão, Davi não podia ficar em um lugar muito tempo. Então ele pega os seus pais e leva para Moabe, que era um território fora do território de Israel. E pede ao rei de Moabe, no versículo 3, dizendo, posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus vai fazer comigo. Veja como Davi estava se sentindo. Inseguro. Davi talvez estava pensando, meu Deus, o Senhor me ungiu, rei, e eu sou um fugitivo, sou considerado um criminoso, sou considerado um traidor do país. E por isso ele diz para o rei de Moabe, deixa meu pai ficar aqui, e minha mãe, e até que eu saiba o que Deus vai fazer comigo. Então Davi não tinha ainda entendimento do que seria da vida dele. A única coisa que ele sabia é que Deus estava todos os dias com ele e guardando a vida dele. Saul, então, quando ficou sabendo que Davi andava fugitivo, Saul então começa a reclamar com os homens de Benjamim, que é a tribo de Saul, e dizem, por que ninguém me ajuda a achar Davi? Está todo mundo conspirando, meu filho está conspirando. Saul estava cheio de conspiração na cabeça. E, na verdade, tudo isso era apenas imaginação dele. Porque Davi não queria destroná-lo, ninguém queria tirar ele do reino. Ele que teve ciúmes do rei Davi e acabou fazendo isso. Começou a persegui-lo. Então, uma pessoa chamada Doeg disse para o rei Saul, eu vi Davi lá na cidade de Nobe, e os sacerdotes de Nobe ajudaram a Davi. Saul então manda chamar todos os sacerdotes de Nobe e pergunta a eles, por que vocês ajudaram Davi, que é traidor? E o sacerdote disse para ele, não, nós não sabíamos de nada disso. Ele chegou lá dizendo que era uma missão secreta, nós ajudamos ele porque ele é capitão do seu exército, ele é genro do rei, não podia nunca imaginar que ele estava fugindo de Saul. Mas Saul estava tão maligno, tão ímpio, que ele mandou matar todos os sacerdotes de Nobe. Todos. Ele deu ordem aos soldados, mata todos os sacerdotes. E os soldados não tiveram coragem de matar os sacerdotes. Os soldados disseram, não vamos fazer isso, não vamos matar os sacerdotes do Senhor, homens ungidos. Eles tinham noção, até os soldados tinham noção de que isso não deve tocar no ungido do Senhor, que os sacerdotes também são ungidos do Senhor, assim como o rei. Então o rei deu ordem a Doeg, que foi o que tinha trazido a notícia, e Doeg matou naquele dia 85 homens que vestiam túnica de linho. E, além disso, matou todos os habitantes de Nobe, a cidade dos sacerdotes. Mulheres, crianças, recém-nascidos, bois ou jumentos e ovelhas.
porque Saul estava completamente inspirado por um espírito maligno que se instalou na vida dele por causa da sua insubmissão a Deus e por causa da sua inveja sobre a vida de Davi. É interessante que no capítulo 23 chegou a Davi uma notícia de que os filisteus, que são os inimigos de Israel, estavam atacando uma cidade dentro do território de Israel, que estava perto de Davi, chamada Keila. E vieram, interessante, Davi não era o rei ainda. Ele era um fugitivo, ele tinha 400 homens que andavam com eles, mas eles não eram o exército de Israel. Mas a notícia veio para ele, não para Saul. O povo estava, na verdade, reconhecendo a popularidade de Davi. E ainda que ele era fugitivo de Saul, o povo demonstrava que eles estavam confiantes de que Davi poderia ser o salvador do povo. Então, Davi pergunta ao Senhor: devo atacar os filisteus? Por que Davi começa a perguntar desta forma ao Senhor? Quando mataram os sacerdotes de Nobe, o filho do sacerdote, chamado Abiatar, filho do sacerdote Aimeleque, ele escapou e fugiu, foi se encontrar com Davi. E ele trouxe junto com ele uma estola sacerdotal, né, um dos aparatos da roupa de sacerdote. E com aquela estola sacerdotal, eles então consultavam ao Senhor. Esse sacerdote que fugiu, foi se encontrar com Davi, contou para Davi que toda sua família, toda a cidade tinha sido morta por Saul. Então Davi diz o seguinte: eu sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Davi começa a entender que os atos deles, como líder de Israel, ainda que fugitivo, porque ele decidiu fugir para Nobe e ir lá pedir ajuda ao sacerdote, mentindo para o sacerdote que ele estava numa missão secreta. Davi resolveu entender que os atos dele pesavam muito agora. Então, esse rapaz que trouxe essa estola sacerdotal traz uma mudança também na vida de Davi. Davi, então, com este sacerdote que fugiu e foi morar com eles nas cavernas, na caverna de Adulão, Davi, então, começa a consultar o Senhor e dizer: Senhor, eu devo atacar os filisteus e libertar a cidade de Keila? E o Senhor disse, aqui está, versículo 3 do capítulo 23, os soldados de Davi, porém, disseram a Davi: nós estamos em Judá, estamos com medo, quanto mais se nós formos para Keila, lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi consultou o Senhor de novo, porque os soldados começaram a questionar se eles deviam ir para lá, se não seria perigoso, se eles estavam escondidos na caverna. E era perigoso, quanto mais ir para dentro de uma cidade murada, que poderia ser cercada. Mas o Senhor disse para Davi: levante-se, versículo 4, e vá à cidade de Keila, porque estou entregando os filisteus nas suas mãos. Veja só, que Davi podia dizer para o Senhor: Senhor, eu tenho problema demais na minha vida. Eu sou fugitivo, endividado, desacreditado. Todo esse povo que está comigo aqui tem a mesma situação. Está todo mundo cheio de problema, está todo mundo cheio de medo. Nós estamos dentro de uma caverna. Não dá para ajudar ninguém, não. No entanto, o Senhor disse para ele: levante-se e vá fazer a batalha. Por que Deus faz isso? Porque nós temos que entender que a orientação de Deus, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, é que a gente esteja sempre disposto, primeiro, a seguir a voz de Deus. Segundo, não interessa os problemas que nós estamos passando. Temos que estar sempre dispostos a ajudar pessoas que estão passando, às vezes, por situações muito piores do que nós estamos passando. Aquela cidade estava em angústia. Davi era o exército, vamos dizer assim, mais perto para ajudar. Talvez se fosse esperar o rei Saul, talvez ele nem viria, talvez ele iria demorar demais e seria tarde demais. Então Deus dá essa ordem para Davi ir guerrear contra os filisteus que estavam atacando Keila. Então Davi fez a batalha, o Senhor deu a ele vitória, e Saul ficou sabendo que Davi estava dentro da cidade de Keila,
com uma cidade murada, e Saul diz o seguinte: Deus me entregou Davi nas minhas mãos, porque ele se colocou dentro de uma cidade murada, e agora eu vou vir com todo o meu exército, vou atacar a cidade e vou vencê-lo, vou pegar, porque não tem para onde fugir, dentro de uma cidade murada. Então Davi consulta o Senhor. Veja que Davi começa agora a consultar a Deus passo a passo. Então, Davi disse ao Senhor no versículo 9, então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. E Davi pergunta: será que os habitantes de Keila me entregarão a Saul? Será que Saul de fato virá, conforme eu estou ouvindo? E o Senhor respondeu detalhadamente: número 1, Saul virá. Número 2, os habitantes vão te entregar na mão de Saul. Davi podia pensar: mas quanta ingratidão! Quanta ingratidão! Acabei de ajudar essa cidade. Acabei de arriscar minha vida para ajudá-los e agora eles vão me entregar nas mãos de Saul. Sabe, queridos, as pessoas, quando estão desesperadas, elas tomam decisões que às vezes podem ser até parecer que são ingratas, né? Elas estão desesperadas por causa da sua vida. Então, os habitantes de Keila, quando se vissem cercados pelo exército de Saul, eles iriam entregar Davi. E Deus avisou isso a ele. Então, Davi saiu fugindo, e foi para outros lugares, para Oressa, no deserto de Zif. E ficou ali. Ali também Jonas foi se encontrar com Davi secretamente, fizeram mais uma vez aliança diante do Senhor. Mas os habitantes de Zif foram levar notícia que Davi estava escondido no deserto de Zif. Davi não tinha sossego. Havia aqueles que davam apoio a ele, mas havia muitos que davam apoio ao rei Saul. Então traziam notícia ao rei Saul, até mesmo para poder conseguir ser bem vistos pelo rei, terem favores do rei. Então, Davi foge e vai para o exército de Engedi, no capítulo 24. Foi viver na fortaleza de Engedi. E Saul tomou 3.000 homens e veio para procurar. Diz aqui que ele procurou Davi nos rochedos dos bodes selvagens. Foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Ali estava uma caverna e Saul entrou nessa caverna para fazer suas necessidades. Davi, então, estava com seus homens no fundo dessa caverna. E os homens de Davi disseram para ele: este é o dia que o Senhor entregou nas tuas mãos o teu inimigo. Vamos matá-lo. E Davi foi com muito cuidado e cortou, né? Saul deixou suas roupas em determinado lugar. Davi foi lá e cortou a beiradinha do manto da roupa de Saul. Mas, ao mesmo tempo que ele fez isso, ele sentiu seu coração bater forte. E Davi começou a ter o temor do Senhor e dizer: não posso fazer isso. Que Deus me livre de fazer tal coisa. E erguer a mão, pois ele é ungido do Senhor. E com essas palavras, Davi acalmou seus soldados. E Davi não caiu nessa armadilha de pensar que Deus estava entregando Saul nas suas mãos. Queridos, existem armadilhas na nossa vida. Ideias que a gente às vezes diz são fantásticas, mas cuidado quando essas ideias quebram o princípio bíblico. E a ideia aqui quebrou o princípio bíblico de autoridade espiritual. O soldado estava dizendo: Deus entregou nas suas mãos. Parecia até uma profecia. Os soldados se tornaram até profetas. Deus entregou nas tuas mãos. Sabe, quando o diabo quer te enganar, ele usa até pessoas, ou até ideias, ou às vezes até a mesma palavra, tentando te enganar. Mas Davi caiu em si e disse: não. O princípio bíblico diz o quê? Ele é ungido do Senhor. Eu não devo tocar na vida do ungido do Senhor. Então Saul saiu da caverna, Davi voltou a se esconder, Saul saiu da caverna e quando já estava a uma certa distância, Davi sai da caverna com seus homens e grita para Saul. E Davi diz para Saul: por que você está tentando me matar, me perseguir? Eu sou como uma pulga. Eu não sou ninguém. Por que você está insistindo que eu estou contra você e não estou? E Davi diz para Saul: olha aqui na minha mão.
Eu cortei o seu manto. Deus te entregou nas minhas mãos, mas eu não fiz nada contra a sua vida. E diz aqui, no versículo 11, não te fiz mal nenhum, embora estejas à procura para tirar minha vida. E Davi diz o seguinte: o Senhor julgue entre mim e ti, e vingue ele os males que tens feito contra mim, mas eu não levantarei a mão contra ti. Porque assim diz um provérbio antigo: dos ímpios procedem coisas ímpias. Mas um provérbio que Davi seguia: dos ímpios procedem coisas ímpias. Ou seja, matar o ungido do Senhor seria uma impiedade nas mãos de Davi. E fazer o que Saul estava fazendo, de perseguir Davi injustamente, também era uma impiedade diante de Deus. Então, o rei Saul, quando percebeu que Davi teve a chance de matá-lo e não matou, diz que Saul chorou em alta voz e declarou o seguinte no versículo 17: você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu te tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. E o Senhor me entregou nas suas mãos, mas você não me matou. E ele diz, Saul: quando que um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal? Saul tinha dificuldade para entender essa fidelidade na vida de Davi. Então o próprio Saul, como líder do povo, como rei, ele acaba profetizando sobre a vida de Davi. Ele diz: o Senhor recompense com bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jura-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará o meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez esse juramento. Saul voltou para casa e Davi e seus soldados voltaram para a fortaleza onde eles estavam escondidos. Então, queridos, são princípios muito fortes que nós aprendemos aqui hoje. Né, que Davi estava sendo testado, como eu falei na semana passada, é a luta no caráter de Davi, o treinamento de Davi, para formar nele um homem submisso a Deus, submisso à direção de Deus, submisso à autoridade, que conhece e segue os princípios bíblicos. Então nós podemos ver aqui que esta situação não foi somente uma vez. No capítulo 26, mais uma vez, Davi poupa a vida de Saul. Ele estava numa outra situação e Saul estava deitado, acampado. No capítulo 26, Saul estava acampado num determinado lugar e Davi desce ao acampamento de Saul, pelo meio dos soldados, ele mais um. E chega lá no acampamento de Saul, aonde a Bíblia diz que Saul estava dormindo no meio e todos os soldados ao seu redor, acampados. E que Davi foi lá, pegou a lança de Saul, pegou a jarra de água de Saul e ninguém acordou, porque um sono do Senhor veio sobre todo o acampamento. Depois que Davi estava já de longe, bem de longe, ele grita então, dizendo a mesma coisa: por que o rei me persegue? Eu estive aí no meio, peguei sua lança, peguei seu jarro de água e não te matei. E pela segunda vez, né, Saul então fica dizendo que o Senhor, que não entende como é que pode uma coisa dessas, e vê que Davi realmente não tinha considerado em matá-lo. E diz assim no capítulo 26, versículo 25: disse Saul a Davi: seja você abençoado, meu filho Davi. Você fará muitas coisas e em tudo será bem-sucedido. Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para casa. Então, por duas vezes, né, Davi teve a chance de matá-lo. A mesma coisa aconteceu nas duas vezes, quando eles estavam perto de Saul. A pessoa que estava com Davi disse para ele: você quer que eu mate? Deus te entregou ele nas suas mãos. E Davi disse a mesma coisa: não posso fazer isso. Não posso, porque ele é rei, não posso fazer isso. Então, queridos,
Nós temos que entender que 2 vezes Davi foi testado para saber se ele ia desfazer um princípio bíblico, um princípio divino de respeito e submissão à autoridade. E Davi foi aprovado nas 2 vezes em que ele foi tentado, e também Davi foi abençoado pelo próprio rei Saul quando viu que Davi teve a chance de matá-lo e não o matou. Então, queridos, nós estamos vendo nesses capítulos, e nisso que nós estamos aprendendo hoje, que o rei Davi estava sendo treinado para seguir a orientação de Deus, para buscar a voz de Deus passo a passo, e também estava sendo treinado naquilo que ele estava ouvindo dos seus próprios soldados, nas propostas que ele estava recebendo, que quebravam princípios bíblicos, e Davi começa a se sair bem em tudo, porque ele conhecia a palavra de Deus. Então é muito importante a gente entender que as coincidências podem ser uma grande derrota na nossa vida. Às vezes nós dizemos, não, mas tudo deu certo, aconteceu assim, e deu certinho naquela hora. Não, queridos. As coincidências não devem dirigir a nossa vida. O que deve dirigir a nossa vida são os princípios bíblicos. E quando nós somos aprovados nisso, quando nós somos testados e aprovados, então saiba que Deus vai fazer, a Bíblia diz que o homem justo, Deus faz com que os seus inimigos tenham paz com ele. Então, nós sabemos que quando há alguma situação diferente, nós temos que entregar nas mãos de Deus, perdoar e saber que Deus está cuidando de nós a cada dia. E não se esqueça também que nessa situação difícil em que nós estamos passando, como Davi estava passando, fugindo, tremendo, mas também é sempre uma oportunidade. Nós temos sempre que aproveitar as oportunidades para ajudar outras pessoas que estejam ao nosso redor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te fazer buscar os princípios bíblicos e assim você será bem-sucedido. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém?